Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente teimosa que corre atrás procurando soluções. Hoje transmitindo pelo canal 3 da NET, mas também pelas maiores fanpages de Guarulhos, viu, Serginho? Ontem tivemos uma magnífica festa. Parabéns para Luciano Maciel, 10 anos do jornal Guarulhos hoje. E tivemos a presença do governador, né, em exercício agora, né, vice, né, que é o Márcio França, vai se tornar governador aí durante algum tempo e tal. Também de vários deputados, Eli Correia, o Caio França também estava presente, Jorge Wilson e Alencar Santana, além de diversas autoridades, o professor Veronese. Foi uma festa realmente muito bonita. Parabéns para Luciano Maciel. Aliás, estamos aí, ó, nesse site, que é o site mais acessado de Guarulhos. Não, esse é a fanpage do Jornal Guarulhos Hoje, viu? Estamos ao vivo aí pela fanpage do Jornal Guarulhos Hoje. São mais de 203 mil seguidores. Estamos também na fanpage do Guarulhos Web, viu, Lucas? São mais de 70 mil seguidores. Estamos também na fanpage da TV Guarulhos, na fanpage, aí ó, TV Guarulhos, aí opa, estamos ao vivo aí também, Lucas. Estamos ao vivo também pela fanpage da TV Guarulhos, na minha fanpage pessoal e também na fanpage do programa Tribuna Livre. É muita coisa, muito bacana mesmo. Mas vamos falar agora do site, do portal Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? www.guarulhosweb.com.br. Esse site aí, já inclusive tem um material feito pela nossa empresa, TBL Comunicação. Hoje o Jonathan fez o direto da redação. Acompanhe nosso trabalho, está muito bacana. Falar da ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio. Vá lá conversar com a diretoria e você vai encontrar soluções interessantes em clube de desconto, certificado digital, uma série de produtos desenvolvidos para o comerciante e para o industrial aqui da cidade de Guarulhos. Guarupás, Serginho, Guarupás fazendo um trabalho muito bacana aí para ter um pouquinho mais de respeito nos ônibus. Ônibus é lugar de respeito, chega de abusos, é realmente uma falta de bom senso. Não há lugar para violências e abusos no transporte público. Sua ação vai fazer a diferença. Em qualquer suspeita, você liga 190. E tem também, Serginho, o aplicativo da Guarupás. Baixa o aplicativo no seu celular e tem inclusive um botão de pânico para as mulheres, ou se acontecer algum tipo de violência, né? Se amobe, isso. Baixa lá e você vai ajudar muito a melhorar a nossa vida. Meu amigo Lucas, temos aniversariantes hoje? Vamos ver quem está fazendo aniversário hoje. Olá, confira agora os aniversariantes desta terça-feira, dia 13 de março. Cantamos parabéns para Ali Maslum, Graça Reis, Juliana Papoto, o nosso amigo Sujimura, nosso amigo também Matheus Tolentino, Otton de Paula e William Wagner. Parabéns a todos vocês, um ótimo aniversário! Muito bem, olha rapaz, doutora Ali Maslum fazendo aniversário hoje, um abraço para ele, para toda a família Maslum. Meu amigo Sujimura, o Matheus Tolentino, Alan Bisneto, muito bem. E o nosso sempre vereador, amigo Otton de Paula. Faz tempo que eu não vejo o Otton, hein? Meus amigos, hoje nós temos o prazer de receber o desembargador, doutor Davi Furtado Meireles. Doutor Davi, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Roberto. Quero te cumprimentar, desejar boa noite a você, a população de Guarulhos e o seu público assistente. Bom, quero agradecer ao nosso amigo doutor Jonadab, que acabou me colocando em contato com o doutor Davi, porque a gente sempre ouve um lado, ouve o outro com relação à reforma trabalhista. Vocês são testemunha, trouxemos aqui vários sindicalistas, eles falam de um lado. Aí nós temos os empresários que também trazemos aqui. Essa aqui é
é um espaço democrático, eles puxam para um outro lado. E aí o Jonas Davi falou, vamos trazer o doutor Davi para ele tirar algumas dúvidas importantes, né? Eu acho que fundamentalmente seria bom o senhor falar um pouquinho do senhor. Quem é o doutor Davi? Bom, Roberto, eu sou desembargador no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo já há 11 anos, mas eu não sou um juiz de carreira. Uhum. Eu sou desembargador pela representação dos advogados, o que a gente chama de quinto constitucional. Uhum. Então, eu estou lá na representação da OAB de São Paulo, que me honrou com a possibilidade de representar os demais advogados com assento no tribunal. Há 11 anos eu estou lá. Mas, antes desses 11 anos, eu fui advogado, e eu venho da área sindical, venho da área de sindicatos, e fui advogado de vários sindicatos, mas, sobretudo, dos sindicatos metalúrgicos do ABC, que é considerado um dos sindicatos mais importantes desse país. Historicamente, né? É um dos mais importantes. Eu fui advogado durante 17 anos nesse sindicato e tenho um pouco de experiência nessa área sindical, nessa área trabalhista, e estou tentando, nesses últimos 11 anos, aí, honrar esse cargo, fazendo bem o meu papel. Importante aí. Bom, eu acho que a luta pelos direitos trabalhistas começou lá com Getúlio Vargas, não, doutor? E aí ele veio acumulando. Se a gente ver, foi uma luta lenta, né? Conquistas lentas. Ah, sim. De fato, o trabalhador brasileiro, nós temos historicamente, relembrando rapidamente aqui o passado, uma situação que foi a seguinte: o Brasil, durante muito tempo, teve escravidão, né? O Brasil é um dos últimos países que aboliu a escravatura em 1888. E logo que aboliu, foi necessário substituir essa mão de obra, e essa substituição da mão de obra, principalmente na área rural, porque o Brasil era um país eminentemente agrário, foi necessário via a imigração. No primeiro momento, a imigração italiana, no segundo momento, a imigração japonesa, e isso formou o povo brasileiro, o povo trabalhador brasileiro. E os trabalhadores no Brasil passaram um bom período sem uma regulamentação dos seus direitos básicos, que isso vai começar a acontecer quando o Vargas chega ao poder. O Vargas chegou ao poder, começa a regulamentar a jornada de trabalho, remuneração, direito às férias, ao descanso semanal remunerado, às convenções coletivas. Os próprios sindicatos passam a ser reconhecidos e representar os trabalhadores, mas sobre um viés assistencialista, sob controle do Estado. E de lá para cá o que nós assistimos foi uma evolução nesses direitos sociais, trabalhistas que ganharam a alcunha de direitos sociais, né? Os sindicatos também evoluíram em certo aspecto, mas o sindicalismo brasileiro ainda peca por algumas coisas do passado que precisavam ser mexidas e não foram. Ainda há uma visão de que sindicato é um lugar que presta assistencialismo, assistência médica, odontológica, farmacêutica, clube de colônias de férias. Não é isso. O sindicato é um instrumento de luta, de representação de classe, que deve defender os interesses dos trabalhadores através de negociação coletiva, para regulamentar os direitos, né? E, se preciso for, fazendo até greve para persuadir o empregador a conceder os benefícios. E nós tivemos algumas alterações no movimento sindical, sobretudo a partir da Constituição de 88 para cá, mas essas alterações ainda não foram suficientes para a gente colocar o sindicalismo num patamar de primeiro mundo, digamos assim. Salvo algumas exceções, algumas categorias que são já categorias muito organizadas e que já têm como dizer assim, um avanço nas relações de trabalho, como os próprios metalúrgicos. Pedir para o pessoal que está nas redes sociais nos ajudar a compartilhar, porque essas informações são muito importantes. O doutor Davi, ele vai falar sobre aposentadoria, sobre direitos trabalhistas, e é muito importante que todos fiquem muito atentos, porque o doutor Davi, ele está no centro das decisões, ele sabe o que acontece, ele sabe o que pode prejudicar, onde pode prejudicar o trabalhador. Então é importante que você fique ligado aí, compartilhando com os amigos, para que todos tenham essa informação importantíssima. Doutor Davi,
Nessa reforma toda, podemos dizer que é uma reforma ou podemos dizer que realmente é um desmonte? Bom, depende do ponto de vista que a gente enxerga essas alterações, né? É uma tentativa de reforma, mas que pode levar a um desmonte dos direitos dos trabalhistas no Brasil. Eu tenho uma crítica em relação à reforma e reconheço, em primeiro lugar, que precisaria de ter uma reforma trabalhista. Eu entendo que precisaria. A CLT realmente, hoje, ela não tem dado respostas mais a alguns avanços que a gente tem nas relações de trabalho do dia a dia. A CLT é de 1943, né? E de lá para cá, o trabalho evoluiu muito. Por exemplo, uma das situações que hoje são mais comuns é o trabalho à distância. Home office, né? O teletrabalho que eles falam, né? E como é que você controla o teletrabalho? Isso a CLT não te dá respostas. Então precisaria se alterar, modificar, para alcançar e tentar proteger esse tipo de trabalho, né? Em algumas outras situações. Quando o governo tentou e começou a falar que precisaria fazer uma reforma, ele veio com o argumento de que essa reforma seria necessária porque a CLT dependeria de modernização. Mas essa modernização não veio, Roberto. Essa modernização, esse discurso é um discurso falacioso. E eu te falo por quê. Vários dispositivos da CLT que precisavam ser modernizados, porque estão obsoletos, né, não foram mexidos. Eu pego como exemplo um artigo da CLT, que é o artigo 614. O artigo 614 da CLT, ele trata da forma de depositar os acordos coletivos e as convenções coletivas no Ministério do Trabalho. A redação do artigo 614 é para um tempo em que os depósitos eram feitos de forma física, com papel, né? Você tinha que ter tantas cópias, depositar tantas cópias. Já há mais de 20 anos que o sistema não é esse mais. O sistema é feito de forma eletrônica por um sistema chamado sistema mediador. Quer dizer, o artigo 614 está ultrapassado já há 20 anos. Se a ideia era modernizar a CLT, então ele era um artigo que tinha que ser mexido, né? E, no entanto, ninguém tocou nele. Então, isso foi desculpa. Na verdade, a reforma trabalhista, e aí tem que ser dito, ela veio para tentar regular o trabalho, né, ou para melhorar a competitividade das empresas, mas ela foi pensada só no empresário, né? E acabou desprotegendo trabalhadores, né? Vou pegar como exemplo o cerne da questão do negociado sobre o legislado, que é o eixo da... Exatamente. Que é o eixo da reforma. Eu, por exemplo, vim de um sindicato durante o tempo que eu advogava, em que a negociação coletiva era sempre o forte do sindicato. E era muito melhor para o sindicato negociar do que aguardar a legislação. Porque o sindicato tinha força, tinha poder, tinha de negociação, era representativo, é um sindicato representativo. E as negociações feitas lá nos sindicatos metalúrgicos do ABC, invariavelmente, são negociações que estão muito melhor do que a lei, do que a proteção. E quando a lei protege prevalece sobre o acordo, na interpretação que se dá perante o Poder Judiciário, às vezes isso atrapalha na evolução das relações de trabalho. Porque o direito do trabalho ele é protetivo, mas a proteção ela é necessária para quem precisa dessa proteção. Há categorias que já são mais fortes, que você deve deixar a livre negociação acontecer, porque são categorias que vão conseguir negociar melhor do que está na lei, mais adequado para a relação, para a realidade deles ali. Bom, mas sobre a ótica de que tem que se ter proteção, porque se abrir a possibilidade de uma negociação prevalecer sobre a lei, isso pode abrir uma porteira para outros exemplos, impediu com que categorias que têm avanço na relação de trabalho, sobretudo porque são organizados no local de trabalho, com representação no local de trabalho, não pudesse avançar no processo de negociação. E aí houve necessidade dessa proteção. Mas o que acontecia? O que acontece é que esse excesso de proteção impede que a gente avance nas relações e aí pode atrapalhar na solução de problemas em tempos de crise, por exemplo. Empresa no tempo de crise, né, às vezes uma negociação,
vai ser mais importante e é melhor para o trabalhador, porque vai evitar o fechamento da empresa. Exatamente. Se ela ingessa as relações por intermédio da legislação, a empresa, tudo bem, garante os direitos, mas ela pode chegar ao final daquele processo, né, desgastada, sem condições de manter os postos de trabalho e fechar, que vai ser pior para o trabalhador. Doutor, o que seria preferível? Pensando por esse lado aí, e a gente fala que existem milhares e milhares de sindicatos e às vezes eles são até muito parecidos, né? Eu digo o seguinte, não sei, isso pode ser que seja um caminho para fortalecer o sindicalismo, para que tenha uma nova postura de sindicatos menores até serem fechados, mas se agregarem a maiores, fazer uma força maior. Isso pode ser uma coisa boa? Roberto, isso é um problema fruto de uma necessária reforma sindical que precisaria ter no Brasil. O Brasil adota o sistema do sindicato único, que é a chamada unicidade sindical. Só pode ter um sindicato, não tem concorrente. E a unicidade, ela acaba sendo ruim na medida em que ela faz com que o sindicato ele se acomode. Sabendo que ele não tem um concorrente, né, ele é o único representante da categoria, ele se acomoda nas relações. Quando ele tem um concorrente, o concorrente vai tentar ser melhor que ele, e ele vai tentar ser melhor. Aí a disputa, quem vai ganhar com isso? O trabalhador, que vai ficar melhor representado. E a lógica já indicou, nos países que nós temos a chamada pluralidade sindical, ou a liberdade de ter sindicato, que quanto maior a concorrência, sabe o que acontece? Há uma união natural dos trabalhadores. Né? Os trabalhadores se unem em poucos sindicatos, porque eles reconhecem qual que é o melhor. E eles se unem em torno daquele. Se aquele se acomodar, eles mudam para outro. Entendeu? Boa. Aqui no Brasil, o que acontece? O Brasil, como só tem um, e ele é o único representante, ele se acomoda, ele acaba não sendo muito reconhecido pelo trabalhador, que se afasta dele, muitos se distanciam das suas bases, né? E acabam sendo fragmentados. O Brasil, que tem unicidade sindical, Roberto, tem, com dados estatísticos oficiais do Ministério do Trabalho, mais de 14 mil sindicatos. Todo dia cria-se sindicato no Brasil, um processo de fragmentação enorme, né? O que a gente chama de desmembramento sindical. Nos países que têm liberdade, onde você pode ter quantos sindicatos quiser, são poucos os sindicatos que acabam existindo, porque os trabalhadores de forma espontânea, escolhe aqueles poucos e se une em torno daqueles poucos. Doutor, falando em sindicato, o Francisco Virton, o Chiquinho dos gráficos, né? Boa noite, Roberto, e boa noite ao desembargador. Ele é presidente do Sindicato dos Gráficos aqui de Guarulhos. Queria saber qual a opinião dele sobre essa grande demanda de ações questionando a constitucionalidade dos artigos da lei que alterou a forma de cobrança da contribuição sindical, doutor. Muito bem. Eu quero dar uma boa noite ao Chiquinho. É uma categoria importante, é uma categoria muito organizada, a categoria dos gráficos. E dizer o seguinte, eu particularmente, sempre fui contra a contribuição sindical obrigatória. Acho que os sindicatos deveriam sobreviver com a contribuição associativa do sócio e poderiam ser autorizados a cobrar uma contribuição na época da negociação, quando essa negociação deve se beneficiar a todos os trabalhadores, receber desses trabalhadores uma contribuição aprovada na Assembleia. Mas a contribuição sindical, como está hoje, que é atrelada ao assistencialismo, eu acho que ela está ultrapassada, ela deveria ser extinta. Mas eu tenho que reconhecer que da forma como ela aconteceu, é mais uma das inconstitucionalidades que a gente vê na reforma. Por que é uma inconstitucionalidade? Primeiro, porque a contribuição sindical, ela tem natureza de tributo, natureza tributária. E no Brasil, pelo sistema tributário, pelo nosso direito tributário, a Constituição exige que uma alteração no tributo só pode acontecer por meio de lei complementar. A Lei 13.467, que é a lei da reforma, é uma lei ordinária, ela não é uma lei complementar. Ela não complementa um preceito constitucional. Portanto, ela não tem a força necessária para fazer a alteração que ela pretende fazer. Esse é um argumento e é o principal argumento que tem sido levantado quanto à inconstitucionalidade. Segundo argumento, por se tratar de tributo, tem uma máxima do direito tributário que diz que não existe tributo facultativo. O tributo é obrigatório. Sim. Você pode ter isenção.
como a contribuição sindical tinha algumas categorias que eram isentas, algumas situações. Os empresários, por exemplo, cadastrado no Super Simples, né, não pagava contribuição sindical patronal, porque tinha uma isenção. Né? Os servidores públicos, no sindicato de servidores públicos, não pagava contribuição porque existia uma isenção em relação a eles. Mas ela obriga a todos, porque ela tem natureza tributária, ela é obrigatória, então não pode ser facultativa. Demais, e aí vem um terceiro argumento, que é um argumento interessante, que eu tenho visto alguns sindicatos já adotar. Ora, existia uma contribuição que os sindicatos cobravam na época da negociação, e cobram, chamada contribuição assistencial. Essa contribuição assistencial, que às vezes varia o nome, mas ela é oriunda da negociação coletiva, ela tem sido impedida dos sindicatos cobrarem por meio de um precedente normativo do TST, precedente 119, que diz que isso fere a liberdade sindical. Mas o argumento para se levantar o precedente 119 é de que o sindicato já recebia a contribuição sindical obrigatória. E por isso ele é obrigado a representar toda a categoria, os sócios e não sócios. Com isso, com o fim da contribuição sindical obrigatória passando a ser facultativa, pergunta-se, o sindicato hoje que faz uma negociação coletiva continua obrigado a representar todo mundo? Não, ele pode representar apenas quem paga. Exatamente. Então nós vamos ter uma situação interessante no Brasil. Se o sindicato quiser representar apenas quem paga, né, os que não pagam, e aqui no Brasil não chega a 20% o índice geral de sindicalização, nós vamos deixar descoberto mais de 80%. Os sindicatos não vão querer fazer isso. Mas é uma forma dele atrair o trabalhador, e eu acho que esse é o momento de atrair o trabalhador para o sindicato, para ver a importância dele contribuir para o sindicato, para o dia a dia do sindicato, para fortalecer o próprio sindicato. Agora, é claro que essas inconstitucionalidades que eu apontei, e todas elas estão sendo levantadas em ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo vai ter que dar a palavra final. Vamos ver o que o Supremo vai dizer. Mas é uma das inconstitucionalidades que a reforma tem. Tem outras. Vamos falar isso depois do comercial. A gente vai para um rápido intervalo. Você vai ver o Por Minuto e já voltamos aí com o doutor desembargador Davi Furtado Meirelles. A gente já volta. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado. É mais barato, todo mundo sabe. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Serviços e informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados.
Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087 2520, 4965 1745 ou 96769 4434. Planejado, o sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados, com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018. Sindicargas de Guarulhos, telefone 2441-4974, Presidente Irapuã Siqueira. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Muito bem, hoje programa muito especial, falando com o desembargador do trabalho aqui, doutor Davi Furtado Meirelles. Muita coisa interessante, pessoal perguntando aqui, e a gente vai esclarecer todos os pontos aqui. Ele estava falando de alguns pontos que não tem constitucionalidade. Eu queria inclusive voltar no ponto sobre o legislado, sobre o a questão do negociado sobre o legislado. Eu enxerguei algumas inconstitucionalidades na reforma que precisamos de explicar. Não é que haja proibição de se negociar e a negociação prevalecer sobre a lei, não é nada disso. Como eu disse, categorias que negociam, que podem negociar, que têm poder de negociação, devem negociar e aquilo prevalecer sobre a lei se eles podem avançar na negociação. O que nós não podemos é permitir que a negociação leve a uma precarização dos direitos. Ou seja, que diminua aquele mínimo que a legislação nos coloca, né? E a reforma, ela leva a essa possibilidade. Ela dividiu em dois artigos, 611A e 611B da CLT. No 611A, ela diz o que pode ser negociado e prevalecer sobre a lei, inclusive se for para retirar ou reduzir. O 611B, ela destaca o que não pode ser negociado para retirar ou suprimir. Poderia ser negociado só para melhorar. Então, elenca lá uma série de situações que você pode negociar para baixo do mínimo legal e isso prevalecer. Bom, isso no Brasil hoje já pode. Não há novidade, isso já pode. Mas já pode sob certas circunstâncias. Quais circunstâncias? Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior do Trabalho já tem autorizado algumas negociações para prevalecer sobre a lei, com os empresários retirando alguns direitos, desde que, em contrapartida, eles deem outros benefícios, outros direitos que possam trazer equilíbrio na relação. Por exemplo, uma empresa que está em dificuldade e que precisa dividir as férias em 3 períodos, que agora vai ser possível fazer, né? Tudo bem, ela num determinado período que ela tem dificuldade e precisa dividir em 3 períodos, vai dividir em 3 períodos,
aquilo é aprovado numa assembleia, com o sindicato, com os trabalhadores, mas tem que haver uma contrapartida. Qual a contrapartida? Durante o período que vai ter que dividir em três períodos as férias, que ela não demita ninguém, por exemplo, entendeu? Que ela mantenha os postos de trabalho. Quer dizer, ela tem que, em contrapartida, dar algum benefício para poder equilibrar. Isso a gente chama, tecnicamente, como flexibilização de direito. Essa flexibilização, o TST e o Supremo já vinha autorizando. Aonde você tem, para manter o equilíbrio, porque nós estamos falando de contrato, sabe, Roberto? E contrato de trabalho, pela sistemática do nosso Código Civil, e que a gente aplica também subsidiariamente ao direito do trabalho, o contrato, ele busca um ajuste que leve a um equilíbrio na relação entre as partes, um equilíbrio econômico. Então, ele não pode ser beneficiar demais um lado em detrimento do outro, sob pena dele causar lesão para um lado e permitir o enriquecimento ilícito do outro lado. Então tem que ter um equilíbrio. Para manter esse equilíbrio, claro, o empregado ele é fragilizado, ele é mais protegido justamente para tentar esse equilíbrio. Então, se ele vai abrir mão de alguns direitos que já estão na legislação, que é direito dele, ele tem que ter uma contrapartida de outros benefícios para poder equilibrar. Nisso pode. O problema é que a reforma, ela coloca textualmente no parágrafo 2º do artigo 611-A, que não havendo cláusula compensatória para aquela negociação específica, isso não vai invalidar o acordo. Significa dizer que empresas podem negociar, reduzir direitos e mesmo que não haja contrapartida, o acordo vai ser válido. Então, quer dizer, o governo abre a perspectiva de haver uma negociação reducionista de direitos. E aí vai bater de frente com o princípio constitucional. Por isso que muitos estão alegando que isso é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição, no caput do artigo 7º, veda o que nós chamamos de retrocesso social. Quando ele diz que estão ali elencados os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Então a negociação só pode visar a melhoria da condição social, jamais retroceder, jamais voltar atrás, jamais diminuir. Então a Constituição não permite, além da Constituição, os tratados internacionais que o Brasil ratificou. E os tratados internacionais que o Brasil ratificou, né, que falam na manutenção dos direitos conquistados, né, esses tratados, pela nossa sistemática legislativa, eles entram no nosso ordenamento jurídico como normas supralegais. Elas estão abaixo da Constituição, mas acima da legislação. Então a lei ordinária, a lei da reforma, acaba batendo nesses tratados internacionais e na Constituição. Aí ela acaba levando a inconstitucionalidades. Por isso que muitos têm apontado algumas inconstitucionalidades latentes. E para finalizar, uma última, que é o seguinte: quem que no último análise vai proteger o trabalhador? Se houver uma situação em que ele está sendo desprotegido por uma inconstitucionalidade, quem que vai dar a palavra final e vai proteger? É a Justiça do Trabalho. Eu ia perguntar justamente se tinha anotado aqui. Então, o governo, para se cercar de todos os lados dessa reforma, colocou no artigo 8º da CLT, um parágrafo 3º, chamado princípio da intervenção mínima do judiciário na autonomia privada, que diz assim: quando a Justiça do Trabalho tiver que analisar um acordo, uma convenção coletiva, ele apenas pode analisar os aspectos formais. O que são os aspectos formais? Obedecendo lá o artigo 108 do Código Civil. Se quem negociou é legítimo, é a parte legítima, se o objeto negociado é lícito e se a forma da negociação foi prescrita em lei. Quer dizer, o judiciário fica impedido de ingressar no mérito para dizer se pode, se não pode negociar. Então, eles tentaram calar a boca do Poder Judiciário na reforma. E isso não é possível. Isso não é possível porque a Constituição garante no inciso 35 do artigo 5º o princípio da inafastabilidade da tutela sindical. Aquele que diz que ninguém poderá ser impedido de levar ao judiciário uma lesão sua de direito. Quero agradecer a Maria José que está nos acompanhando, o alemão lá do PSL. Vem a PSL ainda, não mudou não, né? Não mudou. Aliás, mandar um abraço para o Roberto Siqueira, que é o presidente estadual do PSL. A doutora Andréa Bicudo nos acompanhando, Antônia Aparecida Can, a Valdete, a Janaína, José Carmelo Reis. A Valdete está dando boa noite para nós. O Antônio Luiz do Vale está pedindo o programa de ontem, depois eu vou postar. O Diogo Barbosa
também nos acompanhando. Um abraço a todos vocês. A Conceição Ferreira, e deixo registrar aqui que o Chiquinho dos Gráficos agradeceu a resposta do doutor Davi. Doutor, uma coisa que me preocupou há um tempo atrás, eu tô procurando aqui a pergunta, mas já perdi ela aqui, mas eu já tinha guardado. É a questão do perigo do desmonte da justiça trabalhista. Existe ela? É real ou é um jogo de fumaça? Existe, não, existe. Existe, Roberto. A justiça do trabalho, ela historicamente veio em proteção ao trabalhador. É a única justiça que ela é parcial, vamos dizer assim. Ela é parcial. Ela nasceu assim. Ela existe para proteger o trabalhador, que é a parte mais fraca na relação, para tentar alcançar esse equilíbrio econômico que eu comentei agora há pouco. Mas no Brasil, historicamente, há muito tempo que a gente tem visto uma tentativa de desgastar a justiça do trabalho. Né? Os empresários têm se pautado nisso, membros do governo e até alguns membros do próprio Poder Judiciário. Né? Nós tivemos aí um ataque fora do comum, né? Em relação à justiça do trabalho nos últimos 2 anos, e a tentativa já era desgastar para poder permitir essa reforma trabalhista sem que houvesse uma grita por parte do Poder Judiciário. E aí, como é que se desgasta? Se desgasta tirando dinheiro. A Justiça do Trabalho foi o único órgão do Poder Judiciário nos últimos 2 anos que teve diminuição na sua verba orçamentária. É verdade. Que quase comprometeu o funcionamento normal dos tribunais regionais do trabalho. Foi a única justiça que passou por isso. Né? E é a justiça que mais dá resposta, porque tem um processo mais informal, é mais rápido, arrecada muito para o Estado, porque a sonegação de contribuições para o INSS, muitas vezes, se dá por causa da informalidade. Quando a justiça reconhece a formalidade, reconhece numa reclamação trabalhista o direito, manda pagar a contribuição para o Estado, mas parece que o Estado não está preocupado com isso. Né? O negócio é desregulamentar os direitos, e desregulamentar precisa de desregulamentar a justiça também. E essa reforma agora traz uma situação que está me chamando muita atenção, porque ela atacou o direito individual, o direito coletivo, o direito processual, tudo. E no direito processual, ela causou algumas situações que impedem agora o trabalhador de ingressar com a ação. Ou pelo menos desestimula a ingressar com a ação. Por quê? Até aqui, a Justiça do Trabalho primava pela gratuidade. Você ia na justiça sem pagar nada. É claro que a gente sabe que tinha muitas lides que nós chamamos de lides temerárias. O trabalhador não pagava, não ia ser punido mesmo, então entrava com aquelas ações que não tem direito nenhum. A gente observava isso, né? Muitos eram taxados até de litigantes de má fé. Mas sob o argumento de que precisava moralizar isso, o governo pegou muito pesado. E agora, quando o trabalhador entra, né, se ele perde a ação, ele tem que pagar honorários para a parte contrária, custas processuais, e já tem tido algumas decisões aí de juízes aplicando a nova lei, penalizando o trabalhador. Esse é o meu medo. Então, mas aí nós chegamos numa situação, Roberto, agora inusitada, quer ver? Deixa eu te contar. Por exemplo, o trabalhador ou entra para ganhar, ou se ele perder, ele vai acabar tendo que te desembolsar o dinheiro. Eu queria que você explicasse bem esse ponto, que é importantíssimo. Aliás, a Magda Berberich, que é a arquiteta, né, Serginho? Magda Berberich, é isso? Não é do pessoal das empresas, não. Bom, ela está agradecendo de qualquer forma, ela está agradecendo ao doutor Davi pela clareza das explicações. Muito obrigado. Eu queria que o senhor pegasse bem nesse ponto aí, do trabalhador que ele pode, de repente, entrar numa ação e ter que pagar. Quer ver? Olha que situação cruel. Vou falar direto para o seu assistente. Isso, olha para lá. Olha que situação cruel que a reforma vai criar. O trabalhador, por exemplo, trabalhava numa empresa e sob condições de insalubridade, sem receber o adicional. Se ele reclamar hoje, né, a insalubridade, o juiz não tem certeza se ele tem direito ou se não tem direito. Muitas vezes precisa de fazer uma perícia, mandar um perito lá. O perito, tem perito que vai entender que tem perito que vai entender que não tem.
Às vezes tem a insalubridade, mas pelo fato da empresa fornecer equipamento de proteção individual, a insalubridade fica eliminada. Tem casos que mesmo fornecendo a insalubridade permanece. Vai ter inúmeras situações, isso é do jogo. Né? Até aqui o trabalhador entrava com uma ação dessa, o juiz mandava fazer a perícia, se ele ganhasse, ótimo, se ele perdesse, pronto. A perícia era paga pelo próprio Estado, o trabalhador, mas ele tentou. Agora, o que vai acontecer? Se esse trabalhador perder uma perícia dessa, mesmo que haja dúvida, ele vai ser penalizado, porque ele vai ter que pagar os honorários do perito, os honorários para o advogado da parte contrária, as custas do processo. Quer dizer, ou ele ganha ou ele é penalizado. Olha que situação, nós estamos fechando as portas da justiça para o trabalhador. Por isso, e essa talvez seja uma da explicação da gente ter diminuído muito o número de reclamações trabalhistas. Muitos têm dito o seguinte, olha, a reclamação trabalhista diminuiu de novembro para cá, um pouco porque os advogados temerosos com o que ia acontecer com a reforma, despejaram as reclamações trabalhistas todas antes do dia 13 de novembro. Aí, é claro, todas as ações entraram antes do dia 13 de novembro, antes da lei entrar em vigor. Logo depois disso, há um relaxamento natural. Mas já passamos alguns meses. E continua baixo o índice de reclamações trabalhistas. Mas por quê? Agora o advogado fala para o trabalhador, olha, eu acho que você tem direito, né? Por exemplo, o dano moral, você tem direito a isso aqui, se você foi ofendido, mas se nós não provarmos e não ganharmos, você pode ser penalizado do trabalhador, então eu não quero, então não entro. Quer dizer, nós criamos um sistema para desestimular o trabalhador a reclamar o seu direito na justiça, porque ele às vezes não tem certeza, porque ele vai ter que fazer prova disso, né? Quer dizer, o remédio talvez tenha sido muito amargo para acabar com aquelas reclamações que eram reclamações cotidianas e que realmente entupiam o judiciário, os juízes, e no final o trabalhador não tinha razão, foi se dar um remédio para isso, der um remédio muito amargo, e agora nós estamos impedindo que quem realmente tenha direito, ainda que haja dúvida do direito, fica temeroso de entrar com a ação. É esse o quadro que nós estamos criando. A arquiteta Magda Berberich, ela é da SEAG. Eu confundi, desculpa, Magda, eu confundi você com uma outra moça que também chamava Magda, que veio aqui no nosso programa, desculpa. Magda Berberich, que esteve aqui, inclusive, discutindo o plano diretor, juntamente com os vereadores Toninho da Farmácia e Geraldo Celestino. E o doutor, nosso amigo Eduardo Martins, que é o vice-presidente da ASEAG, Associação dos Arquitetos de Guarulhos. A Zeza também nos acompanhando, o Pedrão Procópio de Araújo está dando boa noite e está dizendo que é um belo programa aí, bacana, quero agradecer a todos. O nosso amigo Romualdo Galvão, lá do Ceará. Cara, eu vou nos acompanhando do Ceará, aquele calor danado, doutor. Você vê que gostoso demais? Um abraço pro doutor Romualdo Galvão. Lagoa Advocacia, tá no Ceará, tá numa boa lá. O nosso amigo empresário Decinho Pompeu nos acompanhando. A doutora ex-vereadora Helena Sena nos acompanhando também. O Silvio Pompeu e Mandotti nos acompanhando. Agradecer muito a vocês todos aí. Bom, conversando aqui com o doutor Davi, existe saída então para tentar melhorar isso num caminho que... O senhor vê luz no final do túnel, doutor? Roberto. De forma assim bem pé no chão mesmo. Eu confio muito no Poder Judiciário do Brasil. Eu acho que a reforma ela veio num momento difícil, de dificuldade, um momento crítico economicamente e politicamente para o país. Ela acaba sendo muito ruim para o trabalhador. Ela foi pensada na lógica empresarial, não tenho dúvida disso. Agora, muitas questões estão sendo levadas ao Supremo, o Supremo vai estar a palavra final, e eu acho que a própria Justiça do Trabalho vai acabar fazendo os ajustes necessários, né? E vai chegar um meio termo em que não vai haver prejuízo nem para um lado nem para o outro. Eu tenho essa esperança. Minha mãe, ela dizia que quando jogarem um limão em você, faça desse limão uma limonada, né? Então, eu acho que jogaram um limão na Justiça do Trabalho, e eu acho que nós vamos ter que fazer uma limonada com esse limão. Eu só lamento que essa reforma tenha vindo de uma forma... eu não gostaria muito, eu sou um técnico, não quero falar muito em questões políticas, mas ela veio de um governo que tem uma legitimidade muito duvidosa, né? Ela não foi imaginada para isso,
porque esse governo não estava no seu propósito de governo fazer nenhum tipo de reforma nesse sentido, não foi discutida com a sociedade e com os atores principais, foi uma coisa imposta, guardada a 7 chaves e imposta, mal discutida até no próprio Congresso Nacional. Quer dizer, haveria necessidade de se democratizar esse debate. Ouvir os juízes, os advogados, os sindicatos, os próprios empresários também, né? Ouvir o Ministério Público do Trabalho, quer dizer, aquelas pessoas que militam na área, porque todos teriam muito com que contribuir e, quem sabe, a gente fazer uma reforma possível, né, que contemplasse todos os lados, fazer uma ampla negociação. Infelizmente veio uma coisa muito imposta, nem o Congresso discutiu direito, nem o Congresso votou a toque de caixa, né, e agora estamos tendo que lidar com essa situação. E depois de praticamente aí 4 meses em que a reforma está em vigor, o que nós estamos assistindo? Ela não gerou nenhum posto de trabalho a mais, né? Aquilo que foi regulamentado, se dizia muito que o trabalho intermitente seria necessário para... Não mudou nada, né? Não mudou, não gerou nenhum posto de trabalho. O que afastou foi o trabalhador do Poder Judiciário, né? E os sindicatos que estão aí agora correndo o risco de não ter a contribuição e não poder ter força suficiente para poder defender esses direitos dos trabalhadores. Por isso que estão reclamando na justiça. E aí, tem uma coisa também, muitos sindicatos deixaram de brigar pelo próprio direito e estão mais preocupados com a sua sustentação financeira. Sim. Eu acho que isso aí é uma coisa que eles tinham que pensar também. Né? Aliás, porque a sustentação financeira é importante, mas ele tem que pensar no que está sendo perdido. Está nos acompanhando aqui o doutor Laércio Sandes, vereador, doutor, grande advogado aqui da cidade de Guarulhos. E me passou uma coisa na cabeça aqui. Os advogados trabalhistas também vão sofrer muito nessa questão, né? Claro. Os advogados, o presidente da OAB, que sempre nos acompanha, é uma questão interessante, hein? A Conceição Ferreira nos acompanhando, a Maria Lúcia Bandeira também nos acompanhando. Pessoal, os advogados trabalhistas que tem muito aqui em Guarulhos, eu acho que também irão sofrer bastante com essa questão aí. Sim, né? A diminuição do número de processo, o trabalhador fica com receio, o advogado também, consequentemente, vai diminuir o número de ações e provavelmente de créditos que eles teriam que receber lá na frente, né? Como diz assim, a onda passa e vai criando uma avalanche, né? É verdade. De situações. Não sei, eu espero que... Tem uma coisa, Roberto, que é o seguinte, né? Lá em Minas Gerais, eu sou mineiro, nasci em Minas. Lá em Minas Gerais tem um ditado que diz assim: toda vez que uma lei nova surge, né, é igual um caminhão carregado de abóbora. Você já viu um caminhão carregado de abóbora? Não, nunca vi. Quando o caminhão sai, que você enche o caminhão de abóbora, no começo as abóboras saem tudo saculejando, porque elas não sabem ainda no que lugar que elas vão ficar. Depois de que andam uns 300 metros, elas já estão tudo quietinha, tudo acomodada, e dali elas não mexem mais. Quando uma lei surge, uma lei nova, os juízes, os advogados, todo mundo, cada um sai atirando para um lado. Depois de um certo tempo, vai começar a pacificar o entendimento, uma jurisprudência, tal, e aí, a partir dali, todo mundo vai saber que caminho vai seguir. Eu espero que esse caminho seja o caminho da maior segurança jurídica possível, que não prejudique as empresas, mas, sobretudo, que não deixe de proteger o trabalhador, que é tão necessário dessa proteção no Brasil. O Dario Arantes nos acompanhando aqui. Deixa eu pegar aqui o Leandro Dourado, grande empresário aqui da cidade de Guarulhos, também está nos acompanhando. A Conceição Ferreira está dizendo assim, ó: os grandes escritórios trabalhistas já têm demitido, doutor. A informação que ela nos traz aqui. Andréa Galassi também nos acompanhando. Doutor, obrigado por o senhor ter aceito nosso convite. Espero que o senhor possa vir aqui mais vezes, que o pessoal gostou muito, hein? Muito bem, eu me coloco à disposição. Aliás, ele também é professor, não falamos disso. Eu sou professor de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que é uma autarquia municipal, e lá eu ministro a área de Direito Coletivo de Trabalho e Direito Previdenciário, né? São duas áreas um pouco diferentes, mas eu dou aula dessas duas matérias. E me coloco à disposição, Roberto, para quando precisar,
Calma, Para mim vai ser um prazer assim. muito grande. Quero deixar um abraço aí pro seu seleto público, né? Vi que a assistência é muito grande. O seu programa é um sucesso total. Obrigado, doutor. Precisando, estamos aqui. Pessoal, amanhã das 13h30 às 14h30 tem a nossa reprise aí, curta, compartilha aí, pode mandar perguntas, porque nós temos muita coisa interessante para discutir. Na quinta-feira, Serginho, já está programado aqui os vereadores Eduardo Carneiro e José Mário. José Mário toma posse como vereador, né? Suplente de vereador. Adalmir, o secretário, não assume com a saída do Rafa Zamprônio. Então, na quinta-feira, teremos dois grandes médicos, vereadores da cidade de Guarulhos. Vamos falar muito sobre a saúde da cidade. Amanhã também tem programa, viu? Amanhã, não percam. Amanhã a gente sobe todas as informações. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.